Pode começar. Início da gravação, termo de colaboração 37. Em 3 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria-Geral da República, na presença dos procuradores Melina e Vitor, compadeceu o senhor Cláudio Melo Filho, devidamente acompanhado por seus advogados, Leopoldo Guilherme Maurício, a fim de prestar depoimento em razão de celebração de acordo de colaboração e todos os presentes cientificados da prevenção do uso, reconhecimento, gravação, registro de áudio ou vídeo, prova adequado não está fazendo uso ou de qualquer equipamento sob as medidas legais. Observadas todas as cautelas do seu determinadas e atendendo as ditames da Lei 12.850, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 ao 7, eu indago ao senhor Cláudio Melo Filho. Os advogados aqui presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato. São. O senhor renunciou o direito ao silêncio, afirmando o compromisso legal de dizer a verdade. Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos ora afirmados pelo Ministério Público. Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração. Estamos. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 2.850. Sim. O senhor, no tocante ao anexo 4.20, pagamentos realizados a outros agentes públicos oficialmente no ano de 2014, Antônio Baçaí, Benito Gama, Cláudio Cajado, Colbert Martins, Heráclito Fortes, Hugo Napoleão, José Carlos Aleluia, Jutaí Magalhães, Leú Lomanto Júnior, Lúcio Vieira Lima, Orlando Silva, Paz Landim, Paulo Henrique Lustosa e Roberto Negreiros. Reconhece que responderá a todas as perguntas que lhe serão formuladas? Reconheço, sim. Vamos às questões. Por gentileza, pode contextualizar e falar sobre os fatos narrados nesse anexo. Assim como ocorreu em 2010, no ano de 2014, algumas pessoas que eu mantinha um certo relacionamento me procuraram porque fariam as suas campanhas eletivas no ano de 2014. E essas pessoas me procuraram porque tinham relação com a empresa, várias delas têm relação histórica com a empresa. Então elas me procuraram para perguntar se poderiam contar com a empresa também naquele ano de 2014. No ano de 2014 havia uma decisão clara de Marcelo Odebrecht de que essas contribuições deveriam ser feitas de forma oficial. Então assim se procedeu. Foi uma decisão pessoal dele, né? É quem poderia tomar essa decisão, porque era o presidente da empresa. E acredito que, na minha opinião pessoal, sim, eu acho que é a forma mais correta de se tratar o assunto. Sempre disse isso, sempre externei isso para a empresa. Ok, essa é a sua opinião pessoal. Eu quero saber o que levou Marcelo Odebrecht a mudar essa diretriz. Claro. O senhor sabe dizer? Não, porque foi uma decisão dele que ele apenas comunicou. Pelo menos no meu caso, eu apenas fiquei sabendo por comunicação. O senhor sabe dizer se ele continuou fazendo pagamentos não contabilizados? Não tenho a menor informação. O senhor sabe quando houve essa mudança de diretriz? Doutor Vitor, porque houve eleições nos anos de 2010, 12 e 14. 2012 são eleições de prefeito. Isso. Eu praticamente não acompanho nada disso. Praticamente não, eu não acompanho. Eu só eventualmente um ou outro que não me recordo agora nenhum que possa dizer. Mas em 2014, como é a eleição de pessoas, deputados estaduais e federais, aí que eu tenho uma certa relação. Então, neste momento, eu soube dessa decisão de Marcelo Odebrecht. Ele comunicou essa decisão aos subordinados da empresa, convocou alguma espécie de reunião e disse que iria passar... Não, no meu caso, ele comunicou de forma pessoal. Ok, perfeito. Então, de acordo com sua proposta de colaboração premiada, a gente vai começar a falar sobre os agentes políticos. Perfeito. O primeiro deles é Antônio Embaçaí. Inicialmente, eu quero que o senhor diga se Antônio Embaçaí recebeu doações, já havia recebido doações em momentos anteriores, e como se deram essas doações, de forma muito objetiva. E contextualize o que ocorreu no pleito de 2014. Pronto. Eu conheci o deputado Embaçaí provavelmente no início ou meio do ano de 2011, quando ele já tinha sido eleito deputado federal em 2010. Eu não o conhecia antes, até porque existia um problema
familiar, jurídico, entre meu pai e ele. Então eu só o conheci no ano de 2011. Quem me apresentou ele foi o deputado Arthur Maia. Eu estava saindo de um restaurante, me lembro perfeitamente, eu estava saindo do restaurante Gero, aqui que fica no shopping Iguatemi, e ele estava saindo com o deputado. Aí ele me apresentou e tal, eu não o conhecia, cumprimentei, etc. Tal. Depois disso eu volto a encontrar o deputado numa viagem que nós fomos à Ucrânia, porque ele era membro da comissão de Ciência e Tecnologia. E a Odebrecht Infraestrutura, na pessoa do senhor João Pacífico, que era diretor superintendente da área de Norte e Nordeste, tinha uma obra específica, que era a obra de Alcântara, então, que era uma parceria do Brasil com a Ucrânia. Então, como essa comissão de Ciência e Tecnologia fez uma visita a convite do deputado que era presidente da Comissão Parlamentar Brasil-Ucrânia, que é o deputado Cláudio Cajado, eu vou me referir a ele na frente. Claro. Então, alguns deputados foram, o João Pacífico me perguntou se eu poderia acompanhar também essa visita. Outros diretores da Odebrecht também foram. Pois não. Então, foi aí que eu me aproximei um pouco mais do deputado Antônio Embaçaí. Depois disso, eu fui ao gabinete, conversei com ele sobre política na Bahia. No ano de 2014, especificamente, nós conversamos muito, porque existia uma discussão política na Bahia de quem seria candidato a governo, quem não seria. E como eu conheço algumas pessoas da Bahia, a gente teve alguns bate-papos sobre isso. Em uma oportunidade, no gabinete dele, no anexo 3, no ano 2014. Possivelmente, certamente no primeiro semestre, mas mais próximo por terceiro trimestre, aí o segundo trimestre do ano. Vale a pena um registro que Marcelo Odebrecht, eu comuniquei isso aqui em algum outro momento, Marcelo Odebrecht determinava que a gente só começaria a discutir alguma coisa de campanha a partir do final de junho, entendeu? Essa era uma determinação da empresa dele, pessoal. Então, por isso que eu me lembro que foi certamente por aí. E ele me perguntou, me afirmou que a empresa já tinha o apoiado em outras oportunidades e perguntou se poderia... Já tinha apoiado. O que seria isso? Esse apoio? Já tinha feito alguma ajuda de campanha a ele. Contabilizado ou não contabilizado? Não faço a menor ideia, porque eu não tinha relação com ele e nem ele também se manifestou. Então ele me perguntou se a empresa poderia fazer, se eu poderia perguntar à empresa se faria algum apoio a ele. Eu levei o assunto à empresa. O DS da Bahia, à época, já era André Vital, em 2014. Ele que coordenou as contribuições feitas às pessoas da Bahia. Então, foi aceito pela empresa e foi determinado um valor que eu digo ao senhor que foi R$300 mil, que tem os dois recibos aqui, foi 299.700. Existe aqui, os dois recibos estão transcritos aqui. Mas eu afirmo que a relação anterior não houve e não ocorreu através de mim. O Antônio Embaçaí, ele prometeu atuar de modo a preservar os interesses da empresa no Congresso? Não. Fez alguma promessa? Jamais tratei de qualquer assunto com ele. O senhor sabe o que motivou a empresa? O que levou a empresa a fazer Acredito esse tipo que a empresa deve ter doação? fazendo alguma análise de valor da relação que mantinha com esse parlamentar. As pessoas eram as mesmas na Bahia, os DS eram os mesmos e tal, e conheciam ele todos. Ele era um cara de expressão, né? Foi prefeito e tal. Em relação ao Benito Gama. Benito Gama é uma pessoa da minha relação, eu conheço. Ele tinha sido deputado federal bem no passado, quando eu era muito jovem, mas eu o conhecia. Ele perdeu algumas eleições e ficou sem disputar também alguma coisa. E quando ele volta em 2014, ele me procura. Aí sim ele me procura e pergunta se eu podia fazer alguma contribuição. Eu levei o pedido à empresa. A quem? Sempre há um comitê que Marcelo lidera, mas quem coordena mesmo é o Benedito Júnior, da área de infraestrutura. Sempre. E então eu comuniquei à empresa desse pedido e foi destinado um valor a ele na monta de R$30 mil. O recibo consta aqui. No meu dado de corroboração, o número do recibo. Ok. Ele fez alguma promessa ou
se comprometeu A mim não, a... mas ele tem relação com várias pessoas na empresa. Você sabe se ele recebeu outros valores? Não fora? sei, não sei. Da minha parte eu só tratei isso. Ok. Cláudio Cajado. Cláudio Cajado, eu comentava há pouco, ele era o presidente da Comissão Parlamentar Brasil-Ucrânia. E como presidente da Comissão Brasil-Ucrânia, eu o conheci na exata viagem à Ucrânia, que fui convidado pela área de infraestrutura do Infraestrutura Brasil, do Norte e Nordeste. Eu fui acompanhando os executivos da empresa que visitaram a parceira ucraniana na base de lançamento de Alcântara que a Odebrecht estava construindo. O valor transmitido a ele foi de R$305 mil. Tem aqui os recibos e estão todos transcritos aqui nos meus dados de colaboração. Esta pessoa, o deputado Cláudio Cajado, tinha sido prefeito de Dias d'Ávila, então era do Democrata, é uma pessoa que tem um histórico político de contribuição à Bahia. O senhor acha que essa contribuição teve relação com o receio que a empresa tinha de que o acordo bilateral com a Ucrânia fosse rescindido? Não, porque quando ou a empresa esperava uma atuação do parlamentar no sentido de evitar que isso ocorresse? Quando eu o conheci, ele estava munido da ideia de evitar isso, porque uma ruptura de um acordo bilateral é de prejuízo danoso para ambos os países, né? Então, essa união parlamentar Brasil-Ucrânia, na verdade, defendia a manutenção do acordo. Okay. Então, eu já o conheci munido dessa ideia, portanto, não. Mas ele colocou isso como condição para que fosse repassado os recursos? Não. Não? Ok. E esse parlamentar já havia recebido em ocasiões anteriores? Eu o conheci, como disse o senhor, nessa viagem em 2012. Então, se ele teve alguma relação com a empresa em algum outro momento, não foi através de mim, eu não saberia dizer. Colbert Martins. Colbert Martins, eu comentei no outro item, no item 2010, é uma pessoa que eu conheço, sim. Foi feita uma ajuda de campanha determinada. É seu amigo? Eu não diria amigo, mas eu tenho uma relação com ele. O senhor frequenta a casa dele? Não, jamais. Não tenho relação de amizade pessoal assim, isso. Não, nem hipótese nenhuma. Não tenho, não. Ok. O senhor, na sua proposta, disse que tinha uma relação de amizade, talvez tenha sido uma expressão mal colocada. Não, a gente ele é amigo pessoal de José Carvalho. Ah, ok. Certo. Não certo. Tudo bem. Né? Bem. Ok. Porque foi José Carvalho que me disse isso, não foi eu. E ele recebeu algum valor? Recebeu no ano de 2014? O valor que está aqui como contribuição é de R$ 441.442,59. É um valor que destoa. Qual era o cargo ocupado por ele? O pleiteado? Eu não sei por que essa razão. O senhor sabe qual era o cargo pleiteado? Ele estava concorrendo a deputado federal. E esse valor discrepa um tanto dos demais. Concordo. Eu acredito, essa pessoa, como em 2010 eu comentava, ela tem uma ligação com o senhor Jadel Vieira Lima. Então, esse pode ser que, como a gente fez uma contribuição, o próprio partido, eu acho que uma parte disso aqui, se a gente for olhar o recibo, parece que é do partido. Então, o partido pode ter transmitido a ele um valor maior, entendeu? Então, ele não é uma coisa que a gente... Ou em nome do partido, quando ele fez a solicitação? Eu acho que ele começou comigo e com Carvalho, e ele pediu para ele. Ok. Tá? Quem decidiu? A empresa, essa estrutura do DS Bahia, algo assim. Ok. Heráclito Fortes. Heráclito Fortes. O deputado Heráclito Fortes... Perdão. Em relação ao Colbert Martins, ele em alguma ocasião anterior já havia recebido? Em 2010 ele recebeu. De forma contabilizada? Não contabilizada. Ele solicitou que fosse feito o pagamento dessa maneira? Não. Essa determinação do presidente Marcelo Odebrecht foi repassada aos agentes políticos? Da minha parte, não. Vocês chegaram a falar aos agentes políticos que foi uma decisão interna. Eu acho que não, entendi. Mas eu pergunto se o senhor chegou a passar aos agentes políticos que a partir daquele momento
Não faria os sentido. pagamentos iam ser Não oficiais. faria sentido porque é uma decisão da empresa, não tem por que eu discutir com uma pessoa externa uma decisão da empresa, né? Pelo menos eu não. Ok. Heráclito Fortes. Heráclito Fortes, ele tinha perdido a eleição em 2010 e pela relação, essa sim é uma relação minha, ele me perguntou se a Odebrecht poderia fazer a contribuição. Eu disse que sim. Ele foi candidato em 2010 ao Senado, perdeu, e em 2014 foi candidato a deputado federal, e nós fizemos uma contribuição que monta o valor de R$50 mil, e consta aqui os dois recibos das doações eleitorais feitas. Foram divididas em duas. É uma coisa até que eu não saberia dizer ao senhor, porque da divisão de alguns, no caso de uma pessoa ou outra tem 2 ou 3 recibos, eu não saberia informar porque é uma decisão também da empresa, é a área financeira da empresa quem fez, então... O senhor sabe por que esse valor que também acaba discrepando dos demais, por ser baixo? Olha, eu acho que como ele tinha perdido a eleição em 2010, entendeu? A empresa decidiu fazer uma contribuição, porque na época de lá eu acho que ele fez... Ele ofereceu algo, prometeu agir não, de alguma forma? Não. Heráclito, como eu disse ao senhor, tem uma relação com a empresa histórica, teve o evento lá do Iraque, que eu relatei ao senhor também. Então... Hugo Napoleão. O Hugo Napoleão, nós fizemos uma doação de R$100 mil nas duas, em 3 recibos. Só virar a página aqui, doutor. Em 3 recibos. Antes de passar o Hugo Napoleão, o Heráclito Fortes tinha relação com outras pessoas da empresa? Tinha. É possível, porque esses R$50 mil foram repassados por intermédio do senhor. Sim, a meu pedido. Isso é possível que ele tenha recebido, ou o senhor tem conhecimento se ele recebeu de outras pessoas? Eu não tenho nenhum conhecimento. Mas há essa possibilidade? Eu acho que se houvesse alguma outra contribuição a ele, possivelmente eu saberia. Alguém que sabe da minha relação com ele poderia ter me dito. Mas o que não invalida de poder ter ocorrido. Hugo Napoleão. O Napoleão, nós fizemos uma adoção de R$100 mil em 3 recibos. Como eu disse, o senhor é um homem que já foi governador do Estado, já foi ministro do Estado, já teve alguns mandatos como deputado. Então é uma pessoa que tem uma certa expressão política e nós fizemos uma contribuição porque imaginávamos que ele seria um bom parlamentar como já havia sido. Eu tenho a impressão que ele não foi eleito, mas eu não posso afirmar, mas eu acho que ele não foi eleito. O senhor disse que ele fez uma outra solicitação, além dessa, de repasse para campanhas. O senhor se recorda? O senhor Napoleão? Isso, de alguma outra solicitação que ele eventualmente tinha feito? Deixa eu só consultar aqui que eu não estou lembrando. Com aquela em 2010. Ah, sim. É porque ele é um advogado, tinha um escritório de advocacia e ele me perguntou se poderia indicar o escritório de advocacia dele para a empresa, mas eu não cheguei a ter a oportunidade de fazer isso, né? Ok. José Carlos Aleluia. José Carlos Aleluia é uma pessoa historicamente que tem representatividade na Bahia, né? É um deputado atuante em favor do Estado, foi secretário de Estado, foi deputado em inúmeros mandatos, foi candidato ao Senado em 2010 e tem uma relação pessoal de amizade com o Dr. Emílio Odebrecht. Então nós fizemos uma contribuição para ele no valor de R$280 mil, dividido em 3 recibos que estão aqui. Também oficial. Todas aí, nesse caso, são oficial pela determinação que eu comentei com o senhor de Marcelo Odebrecht no ano 2014. Houve oferecimento de alguma... Não. De alguma contrapartida? Não. Jutaí Magalhães. Ele não era agente público nessa época, né? O José Carlos? José Carlos. Ele não era deputado nessa época. Jutaí Magalhães. Jutaí Magalhães. Jutaí Magalhães, efetivamente, essa discussão de valor certamente se dá pelo tamanho do que Jutaí é. Eu disse, a família política dele tem um peso muito grande, é amiga da família Odebrecht, ele é amigo pessoal de Emílio. Ele foi deputado há alguns mandatos, foi ministro de Estado, foi líder do seu partido aqui no Congresso Nacional. Historicamente, a empresa, com 2010, a gente viu, fez uma contribuição mais efetiva para ele. Leur Lomanto Júnior. Leur Lomanto Júnior é uma pessoa da minha inteira relação, eu o conheço desde jovem,
temos uma relação pessoal, o pai dele tinha uma relação com a minha família também, e foi indicação minha fazer essa contribuição a ele, porque ele já tinha tido um mandato de deputado estadual, no caso ele também deputado estadual, e vinha crescendo, tem aspirações políticas maiores, é um jovem, e o valor repassado a ele foi de R$250 mil. Ele concorria a que cargo? Deputado estadual. Então o senhor acha que esse montante, que é relevante, né, para o cargo de deputado estadual, ocorreu em razão de sua proximidade com... Não só da minha proximidade, o avô dele foi governador do estado da Bahia, Lomanto Júnior, a família toda é uma família de político, o pai dele foi deputado, acho que 8 ou 9 mandatos, deputado federal. Então é uma pessoa que Odebrecht, de certa forma, teve uma atenção especial. Lúcio Vieira Lima. Lúcio Vieira Lima é um deputado da Bahia, deputado federal, irmão do senhor Jadel Vieira Lima, e acredito que era presidente do partido na Bahia na época, e tem relações com a empresa, tem relações com o Emílio, e o valor foi uma decisão da empresa, não foi uma indicação minha, e o valor foi de R$400 mil, distribuído em 2 recibos eleitorais. O senhor consegue enxergar algum motivo concreto que tenha feito com que o aporte tenha sido nesse montante? Certamente pela posição de deputado atuante, deputado federal atuante, e ser, na época, acredito eu, presidente do partido dele na Bahia, irmão de um candidato ao Senado na época, o senador Jadel Vieira Lima. Então, eu acho que essa conjuntura, aliada ao fato da relação com a Odebrecht em si, e pessoas do grupo, várias pessoas, tenha contribuído, sem sombra de dúvida, para isso. Orlando Silva. Orlando Silva eu apenas trouxe aí porque conhecia, mas eu conhecia ele falou comigo sobre o tema, mas quem discutiu e fez a doação foi o João Borba, que tinha relação com ele. João Borba é o diretor de Relações Institucionais do Rio de Janeiro, e que tratou na época que ele era ministro de Estado da Copa do Mundo, era Borba que fazia a interface com o Ministério dos Esportes. Okay. O valor foi de R$100 mil e foram divididos em 2 recibos que estão aqui descritos. Paes Landim. Paes Landim é o deputado pelo Piauí. Nós fizemos uma contribuição de R$80 mil a ele, em 2 recibos. É uma pessoa que historicamente defende a engenharia brasileira, fez alguns discursos, chegou a pensar em fazer um livro sobre o Dr. Norberto. Paulo Henrique Lustosa. Paulo Henrique Lustosa é meu contemporâneo de universidade, filho de um ex-ministro do Estado brasileiro. Tem uma plataforma de ideias muito interessante, de discussão pela educação. Tinha sido secretário de governo do seu estado, e eu o via como uma pessoa que poderia ser um parlamentar de peso, de relevância no Congresso Brasileiro. Ele concorreu a que cargo? Ele concorreu a deputado federal. Venceu? Doutor Vitor, eu acho que ele é deputado federal. Eu não tenho relação com ele assim, apesar de ter relação de amizade do passado, foi meu contemporâneo de universidade, mas eu não tenho relação com ele direta. Todas essas pessoas aqui fizeram uma solicitação ao senhor, né? Sim. Inclusive Orlando Silva. Sim. Robério Negreiros. Robério Negreiros. E esse quem me fez a solicitação foi o sogro dele, é uma pessoa que eu conhecia quando eu morava aqui em Brasília, que eu era jovem, o sogro. Então eu não conhecia o Robério, ele é deputado distrital, o sogro dele me procurou, eu comentei com ele que eu não tinha relação com nenhum distrital, continuo sem ter, mas ele me perguntou se o Odebrecht poderia, era um jovem que estava concorrendo e tal, e eu falei com a área daqui de Brasília, e a área de Brasília concordou, que é subordinada ao DS, diretor superintendente João Pacífico, concordou em fazer... João Pacífico é diretor em Brasília? Porque ele é DS Norte e Centro-Oeste. Okay. Né? Nordeste e Centro-Oeste, perdão. E aí foi o valor de R$50 mil, foi dividido em 2 recibos e fizemos a contribuição. Ok, perfeito. Não, sem perguntas. Algum esclarecimento adicional, Sr. Cláudio, sobre esse assunto? Da minha parte, eu acho que está concluído, mas se a doutora
ou o doutor Vitor tiver algum comentário, estou à disposição. Doutores, alguma consideração final? Não. Portanto, respondidas as questões, nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação visual e em seguida, lido e assinado o termo e também registro presentear.